comigo na carta que Paulo escreveu à igreja em Roma. E eu esqueci de avisar o pessoal da mídia que eu vou usar uma versão diferente hoje. Então, não sei se vocês conseguem ainda colocar aí para eu usar a versão transformadora, Kleber. Se não for possível, é a NVT, nova versão transformadora. Se não for possível, coloque a que nós temos e eu peço que vocês prestem atenção, porque eu escolhi essa versão, porque o texto é um texto que precisa de uma clareza bem grande na compreensão, e eu acho que essa versão vai ajudar a todos nós aqui nessa manhã a entendermos o texto um pouquinho melhor. O texto está em Romanos, capítulo 1, versículos de 8 a 17. A palavra de Deus diz assim: antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês, em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Me permitam parar aqui um segundo só para explicar para vocês. Paulo está escrevendo essa carta a partir de Corinto, uma cidade na Grécia, onde a igreja em Corinto se estabeleceu. Paulo está escrevendo para os irmãos de Roma. E duas coisas chamam a atenção já nesse início. Uma é o desejo de Paulo de ir ter com esses irmãos em Roma. E o segundo é a finalidade dessa visita. A finalidade dessa visita é acrescentar alguma coisa na fé dessas pessoas, que os ajude a se fortalecerem. Versículo de número 11. Versículo 12 diz o seguinte: quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé. E também quero ser encorajado por vocês, ou pela sua fé. Nesse nosso encontro, nesse nosso convívio, há uma troca espiritual que é benéfica para ambos. Há uma troca espiritual que, enquanto vocês estão sendo acrescidos na fé em Cristo Jesus, eu também estou. Que na nossa comunidade, quando um opera uma bênção na vida do outro, aquele que também operou a bênção recebe uma retribuição da parte das pessoas. A vida em comunidade, falando da espiritualidade, ela é uma troca. Nós não podemos criar uma comunidade onde a pessoa se veja como aquele que é o único receptor. Há uma bênção de Deus sobre todos vocês que é compartilhada no nosso convívio. E Paulo diz assim: mas quero assim que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios, porque Paulo estava pregando o evangelho para os irmãos que não eram necessariamente judeus. Pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos, como os bárbaros, ou seja, aqueles que não eram gregos, tanto para com os instruídos, como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma, pois não me envergonho do evangelho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas, versículo 17, revelam como Deus nos declara justos diante dele e que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, podem ler comigo? O justo pela fé. Irmãos, eu fiz uma visita há poucos dias atrás para um casal e eu já escaneei aqui com os meus olhos, acho que eles não estão aqui.
Se estivessem, eu falaria a mesma coisa, que é um disclosure. A conversa foi muito legal, muito bacana. E eu vou citar parte dessa conversa com carinho, com muito respeito a eles e sem jamais revelar quem são. Nós estávamos sentados numa mesa, tomando um café gostoso, e o marido disse assim para mim: pastor, há tantos anos atrás, sei lá, 5 anos, 6 anos, quando eu vim a New Life Church, o senhor pregava repetidamente a mesma coisa. E agora, depois de tantos anos, eu continuo ouvindo o senhor pregar a mesma coisa. Pausa. Aí eu fiquei pensando assim, será que eu estou ficando gaga e estou repetindo eu mesmo, né? Será que eu... Porque daí para frente, agora tudo que eu falar não foi mais o que ele falou, são as minhas imaginações sobre essa conversa. E aí, enquanto ele falava, sabe quando alguém está falando com você, sua mente foge um pouquinho, você vai dar uma passeada e depois você volta? Tipo aquela conversa telefônica que tem uma mulher que não para de falar e fala, ela não respira. Aí você tira o telefone um pouquinho e ela está só escutando e você vai falar, aham, é isso, e volta. Sabe aquele negócio assim? Não. Então, aí eu fiquei pensando assim, aí me veio à mente uma coisa, eu me lembrei de 2 coisas, aliás. Primeiro, eu me lembrei de uma experiência de um pastor argentino chamado Juan Carlos Ortiz, que pregou durante grande parte da sua vida em uma mesma igreja. E quando ele estava já bem velhinho, ele começou a pregar em um texto do Evangelho de João. E ele pregou uma semana um sermão. Na outra semana, no mesmo texto, o mesmo sermão. Não era como assim, parecido, o mesmo sermão. E daí uns dias, o mesmo sermão. E lá para a 4ª semana, o mesmo sermão. Aí veio um diácono falar com ele, achando que ele já estava ficando meio gagá por causa da idade. E quando ele terminou assim, o diácono chegou e falou: pastor, o senhor está pregando a mesma mensagem há 4 semanas. Quando é que o senhor vai pregar uma mensagem diferente? Ele falou assim: o dia que você aprender essa, eu prego outra. Simples assim, não é? E aí, naquele momento, eu me lembrei que eu realmente estou pregando as mesmas coisas. Guess what? Vou pregar hoje de novo. Porque quando vocês aprenderem a primeira, eu passo para a segunda. Mas brincadeiras à parte, queridos, alguns anos atrás na minha vida, eu decidi pregar o Evangelho de Jesus de Nazaré. O Evangelho que conduz as pessoas a Cristo. E que ao serem conduzidas a Cristo, elas possam ser por Ele transformadas. Por quê? Quando a gente fala a palavra Evangelho, diversas coisas vêm à nossa mente. Eu sei que quando eu falo Evangelho, por que eu escolhi essa tradução? Porque ela só fala Evangelho uma vez, ela fala boas novas, que é a mesma coisa. Euangelion, que é a palavra grega, significa boas novas. Então, as boas novas a respeito de Cristo para conosco. Mas muitas pessoas, quando ouvem Evangelho, pensam no que ouvem de vez em quando, sendo uma pregação do Evangelho, e que não é. E eu não estou dizendo que é de todo ruim, não. Porque estas pregações, que não constituem uma exposição do Evangelho, elas têm coisas boas. Elas podem encorajar, elas podem fazer as pessoas se sentirem fortes, elas podem fazer as pessoas se sentirem capazes, elas podem fazer as pessoas saírem empolgadas da igreja. Um dia eu estava ali na porta, sempre quando eu tenho algum amigo aqui pregando, eu gosto de ficar lá, e no final eu consegui ficar lá um pouquinho, e saiu uma pessoa e falou assim: hoje eu saio dessa igreja voando. Eu falei: cuidado, você não quebrar a asa. Não estou dizendo que é de tudo ruim, não estou dizendo que é de tudo ruim, mas eu tenho encontrado na minha vida, e eu reparto para vocês da minha experiência existencial e da minha experiência pastoral, que não há nada, e você pode anotar o que eu vou te dizer agora, não há nenhum conceito, nenhuma filosofia, não há nenhuma autoajuda, e eu vou dizer para vocês, eu fiz cursos de autoajuda com talvez os melhores professores que esse país já teve. Não há empolgação,
não há declaração de verdade para que as coisas aconteçam, não há pensamento positivo, não há força interna, presta atenção, suficientemente capaz de segurar a barra o dia que o chão some debaixo dos nossos pés. Não há. Se não for a palavra de Deus que ganhou o nosso coração, que nos conduziu a Ele e que foi gravada, não num papel, mas no nosso próprio coração, a nossa vida vai para o buraco. Porque há momentos que a vida não faz sentido. E há situações que roubam de nós todas as possibilidades de se estabelecer sobre as pernas. Lá no profeta Isaías, o próprio Deus, antecipando-se a isso, ele diz para o profeta: eis que eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela minha destra fiel e te sustento. Se não for a mão de Deus que se demonstra na nossa vida, através da pregação do Evangelho, tem um momento que as minhas pernas, que as suas pernas, não serão suficientemente capazes de nos sustentar diante dos absurdos da vida. E tem coisas, querido, que só a pregação do Evangelho pode fazer, nada mais. Nada mais. Existem conceitos, existem valores que precisam ser comunicados, e existem realidades espirituais que só o Evangelho de Jesus Cristo pode promover em nós. E esse que é o perigo, porque a linha é muito tênue. Todas as vezes que nós temos um culto, nós imaginamos que o Evangelho está sendo ensinado. E todas as vezes que nós temos um culto, você pode imaginar que esse culto é o ajuntamento daqueles que foram chamados pelo Evangelho de Jesus, transformados por Cristo e acrescido ao número dos irmãos. Mas nem sempre essa é a realidade. Por quê? Porque nossa mente e o nosso coração está muito menos inclinado para a pregação do Evangelho do que nós imaginamos. Por quê? Que você me pergunta, por que você acha isso, pastor? Porque a pregação do Evangelho, ela não necessariamente nos faz voar, como a pessoa que falou ali para mim na porta, muito pelo contrário, na maioria das vezes ela traz os nossos pés para o chão. E nós não queremos ficar aqui, aliás, nós estamos com uma síndrome de poder tão grande, que nós queremos virar anjos, seres espirituais, enquanto o próprio Deus se fez carne e veio para a terra. Nós estamos fazendo um movimento ao contrário. Então a pregação do Evangelho é mais ou menos assim: a ferida está doendo? Tá. Então vamos arrancar um pouquinho mais de casca aí dessa ferida. Eu preciso de um bálsamo aqui. A pregação do Evangelho é mais ou menos assim: você está chorando? Vamos oferecer um ombro e um lenço, mas vamos também falar sobre a causa do choro. A pregação do Evangelho é mais ou menos assim: o casamento está descendo pelo ralo da vida? Tá. Vamos ajudar as pessoas se comportarem corretamente como marido e como esposa? Sim, mas vamos também perguntar por que eles não se comportam como marido e como esposa? Porque uma coisa é ensinar a ser marido e ser esposa, outra coisa é perguntar por que eu não ajo como marido ou como esposa? Por anos eu estacionei o meu carro em Cambridge, num estacionamento que era permitido para os irmãos que se reuniam num determinado lugar, e tinha um caminhão. Esse caminhão ficou gravado na minha mente, porque eu estacionava atrás dele, todas as quartas, quintas e aos domingos. E nesse caminhão estava escrito uma frase de um arcebispo brasileiro, estava escrito em inglês, mas eu sei que a frase era do Dom Helder Câmara, que estava escrito assim, em inglês: If I give food to the poor, they call me a saint. Se eu dou comida para o pobre, eles me chamam de santo. If I ask why the poor has no food, they call me a communist. Se eu pergunto por que o pobre não tem comida, eles me chamam de comunista. Então o Evangelho de Jesus não é para apenas nos auxiliar nos momentos de perplexidade da vida, mas é muito mais para perguntar por que eu
reajo da maneira que eu reajo diante das perplexidades da vida. Vocês entendem a diferença? Então, para mim tem 3 coisas aqui nesse texto que só o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré faz. A primeira é que só o Evangelho de Jesus Cristo nos aponta para Ele. Só o Evangelho nos aponta para Jesus. Olha o que Paulo diz num texto que eu não li, começando do versículo 1 aí do capítulo 1 de Romanos. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, ou seja, o Evangelho. Escrevo essa carta. Deus prometeu as boas novas sobre Cristo muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Só o Evangelho aponta para Jesus, querido. A igreja não necessariamente aponta, porque a igreja pode apontar para conceitos, para dogmas, para modo de viver. A igreja pode apresentar bons exemplos, mas só a pregação do Evangelho convida as pessoas para olharem para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa vida, que é o autor e o consumador da nossa história, que é o Filho de Deus encarnado, o Senhor dos senhores. Mas você pode dizer, pastor, mas eu estou aqui na igreja. Mas não necessariamente você foi apontado para Jesus. Nessas conversas pastorais que eu tenho, por conta do meu trabalho, há uma coisa linda que é o que Deus usa as pessoas para me ensinarem e também para abrir os meus olhos. Por várias vezes na minha trajetória pastoral, eu ouvi pessoas falarem assim, pastor, aí tem uma pausa, achei que eu era convertido há 10, 15, 12, 8, 20 anos, mas agora eu descobri que eu não conhecia Jesus. Aí você pode dizer, mas qual é a diferença entre ser convertido e conhecer Jesus? O problema é que o estilo que nós estamos chamando de conversão pode, na verdade, ter sido um mero convencimento. Pode ter sido só uma atração. Pode ter sido só um desejar de estar em uma comunidade. Pode ter sido até mesmo, irmãos, o que mais me preocupa, um aprendizado comportamental. Nós sabemos como é que crente reage. Então, quando a gente entra numa igreja pela primeira vez, você ainda está assim meio inseguro e está meio perdido, mas você convive com a turma. Pouco tempo você aprende o linguajar, verdade ou não é? Você aprende os trejeitos. Olha, eu vou fazer uma brincadeira e, por favor, não me tenham por sarcástico. Mas, por exemplo, lá fora da igreja, no supermercado, no banco, na academia, você saúda as pessoas com graça e paz do Senhor sobre a sua vida? Não me respondam, não. Eu vou cometer um pecado do julgamento? Eu acho que não. Eu estou dizendo acho para não dizer eu tenho certeza que não. Lá você falou, legal, beleza? Como é que é? Vai malhar aí? Está tranquilo hoje? Está forte? Está firme? E aí, joia? Por que você faz aqui e não faz lá? Porque aqui se aprendeu que isso faz parte do métier. Faz parte do nosso mundo aqui. Aqui você aprendeu que isso é aceitável, que é politicamente correto, que é até desejável. Então, quando você chega e passa alguém perto de você, você fala, graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. O irmão lá está pensando, aí está um crente federal. Mas o senhor está dizendo que é ruim isso? Não, eu estou dizendo que é maravilhoso. Mas quisera eu isso fosse quem você é, e não um comportamento que você tem num ambiente que te permite ser isso. Entende a diferença? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Filosofia one-on-one aí, profundésima para vocês. Não, eu não estou dizendo que você declarar a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a vida de uma pessoa não é devido, não é adequado. Claro que é. Mas a minha preocupação é quando nós nos comportamos. E, irmãos, nós aprendemos a nos comportar
diferente daquilo que nós somos. Eu procurei uma palavra menos difícil aqui, rápida. Daquilo que nós somos. Mas quando o Evangelho vem, ele nos aponta para Cristo. E se o Espírito Santo de Deus, que é o único capaz de nos fazer enxergá-lo, porque não tem frequência em culto, não tem pastor poderoso, não tem oração forte, que possa abrir os nossos olhos para ver Jesus, a não ser o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que convence as pessoas do pecado, porque nós somos pecadores e nós pecamos, daqui a pouco eu explico a diferença, do juízo e da justiça de Deus, ou da justiça e do juízo de Deus. Então a nossa oração tinha que ser: Espírito Santo, ao ouvir o Evangelho, Espírito Santo, me aponte para Jesus. Eu lembrei de um filme que eu assisti muito tempo atrás com o Jim Carrey. Esqueci o nome do que ele era Deus no filme, God Almighty. Lembra? Bruce Almighty. Lembra que ele está dirigindo num lugar e ele falando assim: Deus, me mostra a direção. Aí tem uma placa escrita assim: Wrong way. Aí ele está dirigindo: Deus, me mostra a direção. Tem uma placa dizendo assim: Construction up ahead. E ele continua: Deus, me mostra, road closed. Aí ele vai e pá, bate o carro lá na frente. Lembram disso do filme? Nós somos assim. Deus fala de muitas maneiras, diz no livro de Jó. Nós é que não prestamos atenção, ou numa outra tradução, nós é que não afinamos o nosso ouvido. Mas para afinar o meu ouvido, eu preciso que o Espírito Santo de Deus venha e faça isso. Por isso a minha oração tem que ser: Espírito de Deus, revela-me a face de Cristo. Espírito de Deus, me mostra Jesus de Nazaré, porque é somente a transformação causada pela percepção de Jesus de Nazaré, como Ele é, que faz de mim e de você uma nova pessoa, queridos. Por isso, Saulo, ao ter aquela visão que o derruba do cavalo, que ele fica sem enxergar, e ele diz: quem é você? E a voz que responde: Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Se não for Jesus, queridos, se nós não enxergarmos Jesus, se nós não tivermos uma visão de Jesus de Nazaré, olhos abertos, olhos fechados, dormindo, acordado, louvando, ouvindo a palavra, não importa, nós não nos tornamos cristãos. Hoje eu queria pedir a você que você colocasse a mão no seu peito e dissesse no seu coração, e dissesse: Espírito de Deus, revela-me Jesus Cristo pela pregação do Evangelho. Segundo, somente o Evangelho produz salvação. Somente o Evangelho. Eu sei que vocês sabem, eu espero, que não é de boas obras, que não vem de comportamento ajustado, que não vem de ser bonzinho, de ser corretinha, de ser todo arrumadinho, engomadinho, encaixado na caixa da vida, de não ter uma marca na pele ou ter uma marca na pele, de não ter 3, 4 brincos ou ter um só. Eu espero que vocês entendam que salvação não vem por quantidade de dinheiro que você dá em uma igreja, por quantidade de reuniões de culto que você frequenta. Eu espero que vocês, a esse momento da vida espiritual, da caminhada espiritual, já saibam que a salvação é de Deus para conosco, é a graça dele, é o favor dele, é o bem dele para conosco. Mas somente o Evangelho me cita isso. E veja o que Paulo no versículo 16 escreve: pois não me envergonho do Evangelho. Na tradução que eu li, a única citação da palavra evangelho, não, porque daí ele coloca as boas novas. Eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os gentios. Todos os que creem. Você diz: pastor, eu também creio. Até os demônios creem. Então, desse nível em diante, se o nosso nível for aí, queridos, nós estamos equiparados a uma classe que nós não gostaríamos de ser. Deixa eu contar uma história e ver se você me ajuda a dar uma identificação para essa história. Pedro e alguns dos discípulos estavam passando pelas cidades
E Deus realizava através deles inúmeros sinais. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando conta da comunidade primitiva, diz que os irmãos se reuniam de casa em casa, partiam pão com alegria e singeleza de coração, enquanto isso o Senhor ia acrescentando cada dia aqueles que iam sendo salvos, mas que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. O povo via gente aleijada levantar. O povo via pessoas que eram cegas enxergarem. O povo via pessoas que estavam possessas, dominadas pelo demônio, serem livres à pronúncia do nome de Jesus. Tinha um homem na multidão que também creu. Já falaram aqui, ó. Não, está certinho. É ele mesmo. E ele começou a andar com os discípulos. E quando ele viu esse negócio, irmãos, o que o cara era antes? Ele era um encantador. Ele era um mágico. Ele era um persuasor das pessoas por demonstração de ações sobre-humanas. Ele também creu. Como você disse que creu. Só que quando ele viu aquele negócio de gente doente se levantar, aleijado voltar a andar normalmente, cego enxergar, ele disse assim: o que é isso que está acontecendo? Que vibe é essa que está aqui nesse lugar? Aí alguém disse assim: isso é o Espírito de Deus. Aí ele falou: quanto é que eu pago para eu ter isso? Olha lá o que creu. Quanto é que eu pago para ter isso? E a resposta foi assim: que o seu dinheiro seja para a sua perdição, filho de Satanás. Porque, irmãos, cuidado quando você fala eu creio. Não, eu creio que se eu subir na torre da igreja ali, o que não farei, porque não me gusta de altura, eu creio que se eu chegar muito na beiradinha eu vou cair, nem por isso eu vou lá fazer esse negócio aí. Aliás, diz que tem uma história de um malabarista, sabe aquele cara que anda só com aquela vara assim na corda, atravessando de um prédio para o outro, altíssimo em Paris. Aí juntaram as pessoas e está vendo o cara, e ele chegou lá, está se ajeitando, no meio da multidão, um virou para o outro e falou assim: você acredita que ele vai? O cara disse: eu acredito. Aí ele começou a andar, e o vento estava forte. Quando andou mais ou menos um terço, o cara falou assim: você ainda acredita que ele vai? Claro que vai, acredito sim, ele vai passar lá. Quando chegou no meio, ele parou e ficou lá parado, segurando a vara, aquela de equilíbrio, né? E ele disse que o cara virou para ele e falou assim: e aí, você ainda acredita que ele termina? Ele falou: claro que eu acredito. Aí o cara está lá parado um pouco, o suspense tomou conta da turma. Ele estava com um microfone wireless que tinham colocado nele para ele poder, tudo já preparado, né? Aí ele disse assim: eu queria ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que eu consigo? Vento forte e tal. E o cara está do lado, gritou, foi o primeiro a gritar a plenos pulmões: eu creio! Aí ele falou assim: então sobe no outro prédio, porque de lá para cá eu vou voltar empurrando um carrinho, você sentado nele. Eu quero saber quantos de nós que creem iriam. Então cuidado para você não dizer que a sua crença é a sua salvação. Porque o que nos salva não é a crença. O que nos salva é o nome de Jesus. E essa ação não vem de nós, é dele. Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, disse: irmãos, pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E ele para e diz assim, para arrematar, para ninguém abestalhado pensar nada: isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É uma ação externa iniciada em Deus, processada em nós, para que o Espírito de Deus nos revele a face de Cristo. E sendo revelados, nós somos salvos. Diz amém, não, gente? Agora, somos salvos do quê? É o outro problema. Ah, pastor, somos salvos para ir para o céu aí. Céusaço, céu, maravilha, ruas de ouro, mar de cristal. Quer ver essas mulheres de salto alto andar em rua de ouro aí, ó? Não fica em pé. Mar de cristal, que graça tem mar de cristal? Tem gente aqui na igreja que gosta de surfar. Vai surfar em mar de cristal?
Que graça, você quer um mar de cristal para você? Pensa comigo. Pastor, você está indo contra a Bíblia? Não, eu sei que está indo. A Bíblia está falando de uma coisa que a tradução da beleza está acima da nossa compreensão, mas cai na vida real. Você vai, mar de cristal? Really? Esse é o problema. Nós queremos ser salvos para ir para o céu, e na tentativa de só querer ser salvo para ir para o céu, muitos vão acabar no inferno. Porque não entenderam que o que a Bíblia fala sobre salvação não é um carimbo no passaporte da vida para abrir a porta do céu para a gente entrar. Irmão, em nome de Jesus, vou continuar pregando a mesma mensagem por mais 200 anos, se for necessário. Porque eu e você precisamos entender do que nós estamos sendo salvos. Eu vou tentar explicar. Se você estudar Romanos até o capítulo de número 8, você vai ver que a carta é dividida claramente em 2 sessões. Numa primeira sessão, que vai de 1 a 4, e a segunda de 5 a 8. De 1 a 4, ele fala sobre as boas novas e sobre o sangue de Jesus. Depois ele começa a falar sobre a força do pecado, a graça e a cruz de Cristo. Eu e você, presta atenção, lutamos para ser salvos dos nossos pecados. A maioria de nós ora e diz: Senhor, perdoa os meus pecados. Está errado, pastor? Não necessariamente. Por quê? Porque pecado é aquilo que eu cometo, que a minha consciência me diz que está em desacordo com o modus operandi de alguém que se diz de Cristo. Então eu cometo pecados. Mas eu só cometo pecados porque tem um princípio chamado pecado que opera em mim. Pecados são as atitudes visíveis desse princípio que rege em mim, que o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu detesto eu estou sempre fazendo, ou está sempre adiante de mim, porque maldito o homem que sou, por causa do princípio chamado pecado da herança adâmica que habita em mim. Então, quando eu vou orar, presta atenção, eu oro pelos meus pecados. E Deus, pela sua infinita misericórdia em Cristo Jesus, perdoa os meus pecados. Eu me sinto bem de ter sido perdoado dos meus pecados e continuo a viver cometendo pecados, buscando misericórdia de Deus, Deus me perdoando, eu continuo a viver sem tratar do princípio chamado pecado. É o princípio chamado pecado que me leva a viver essa vida de pecados. Faz sentido para vocês? Ponto. Ao me sentir bem de ter recebido a misericórdia de Deus pelos meus pecados, eu não trato o princípio chamado pecado. E é por isso que nós temos inúmeros cristãos que vivem uma vida de autocorreção, sem nunca terem absoluto e total prazer naquilo que se tornaram em Cristo Jesus. Ou seja, pedem perdão e se sentem perdoados, mas continuam sabendo que basta mais um dia, uma semana, um mês, para cometerem de novo aquilo que acabaram de pedir perdão. Por quê? Porque não trataram o princípio que impulsiona e que rege os pecados que nós cometemos. Forma simples de colocar. Você grita com alguém, aí você se sente mal, porque você não precisa nem ser cristão para entender que você gritou com uma pessoa, você feriu alguém. Basta ser gente normal. Você vê a tristeza nos olhos de alguém, aí você fala: oh Deus, eu sou crente, eu não podia ter gritado com essa pessoa. Aí você fala: me perdoa de eu ter gritado com essa pessoa e eu vou tentar aqui não gritar mais. Aí você fala: bom, Deus me perdoou. Aí chega alguém e ainda fala para você: não carrega mais o peso desse pecado não, você já confessou para Deus, pecado confessado é pecado perdoado. A gente usa a coisa certa, boa, para fazer o mal. Aí você fala: tá bom. Quantos de vocês, agora é uma pesquisa mesmo, já gritaram de novo?
Makes two of us, filha. Eu também, porque o que eu tentei consertar? O meu pecado de gritar. Por que eu não perguntei para Deus, Senhor, por que eu tenho tanta ira no meu coração, que eu sou uma pessoa irada, que basta que apertem o botão certo, eu vou explodir. Agora você começa a entender, querido, o que é a diferença de alguém que lida com o princípio do pecado, do que alguém que lida com os pecados. A pessoa que lida com os pecados, a vida dela será uma constante caminhada de um passo para frente, um para trás, um passo para frente, um para trás. Quem lida com o pecado vai ser, como a Bíblia diz, que a vida dele é o romper do sol. Ele vai crescendo, porque ele vai transformando quem ele é. Não quer dizer que ele não vai pecar mais, mas quer dizer que a consciência de Cristo nele o salvou do poder do pecado, para ele viver mais parecido com Jesus. Que vai me fazer entender que tipo de homem eu preciso me transformar no caminho com Cristo. Então, eu não preciso tratar as minhas taras. Espera, você vai me entender. Eu não preciso tratar os meus ataques de cólera, de ira. Eu não preciso tratar o meu julgamento premeditado, precipitado, maldoso sobre as pessoas. Eu não preciso tratar a forma desamorosa com que eu trato as pessoas. Eu preciso tratar quem o Manuel é em Cristo Jesus, porque a hora que Cristo começar a trabalhar o princípio do pecado que opera em mim e me transformar, eu vou começar a ceder, eu vou começar a renunciar, eu vou começar a andar na luz, eu vou começar a tratar o meu homem interior no espelho da palavra, e sem que eu faça nada, estas ações provenientes desse homem vão sendo transformadas. Vocês entenderam, queridos? E olha, a religião não faz isso. Ouça isso aqui. Existe dentro de mim uma inclinação para pecar. Um poder interior que me leva ao pecado. Quando esse poder anda solto, eu cometo pecados. Posso procurar e receber o perdão. Depois, porém, peco outra vez. E assim a vida continua num círculo vicioso de pecar e ser perdoado, e depois pecar outra vez e ser perdoado de novo. Eu aprendo a apreciar o fato bendito do perdão de Deus, mas eu preciso desejar algo mais do que isso. Eu preciso desejar livramento. Preciso de perdão para o que tenho feito, sim, mas preciso também ser liberto daquilo que eu sou. Daí, o desfavor das penitências. Eu vou explicar. Para mim, as penitências têm um valor espetacular. Mas por que eu disse o desfavor? Porque nós enganamos a nós mesmos, dizendo que ao me punir de alguma maneira, eu me torno melhor. Que ao ser austero com mim mesmo, eu me torno melhor. Que ao me castigar com flagelos físicos e emocionais, eu me torno uma pessoa melhor. Isso está na nossa cabeça. Então, quando você jejua de uma forma penitente errada. Porque você imagina que com o jejum, você vai fazer com que Deus, que está indeciso de fazer alguma coisa, ao olhar para você, sem comer por 1, 2, 3 dias, vai dizer o seguinte: eu tenho que fazer alguma coisa nessa greve de fome, mata o cara. E aí ele vem a seu favor. Ao invés de você entender
que o jejum só tem valor se for na perspectiva da percepção de quem eu estou me tornando antes, durante e me tornarei depois desse jejum. Então, somente o Evangelho de Jesus nos salva. E nos salva não é do inferno somente, nos salva da nossa própria compreensão do que é ser salvo. Irmãos, se nós tivéssemos tempo aqui nessa manhã, os nossos desentendimentos, a dificuldade de se criar uma comunidade, onde ela repousa na sua grande maioria? Ela repousa essa dificuldade no fato de que as nossas diferenças sempre nos separam. Sejam elas diferenças de idade, de gosto, de cultura, de pensamentos com relação à vida, no sentido somente da existência, ao passo que essas diferenças deveriam ser um quadro lindo da manifestação do poder de Deus, que ao transformar pessoas que são diferentes e que continuam diferentes nesses princípios, deu a eles uma unidade perfeita em Cristo Jesus. Salvos para viver com Cristo, em Cristo e por Cristo. Salvo para dar testemunho de quem Cristo é. E o testemunho, você, por favor, não entenda testemunho como você sair falando de Jesus para as pessoas, versículos bíblicos. Não entenda testemunho você ser o cara engomadinho. Porque, aliás, esses às vezes são chamados até de chatos. Você acha que é testemunho, o povo chama de chatura. Não sei nem se existe essa palavra. Ser chato mesmo. Sabe o que é ser testemunho? É trazer a presença de Cristo com você. Então você convive. Você come, você bebe, você brinca, você faz o que tem que fazer na vida. E as pessoas olham para você, mas elas estão olhando e vendo você com essa carinha que Deus te deu. Mas eles estão enxergando Jesus. Mas você não necessariamente abriu a Bíblia e leu um texto. Irmãos, eu quero dar aqui um testemunho de vida para vocês. Ó, Jesus, tá? Isso aí tem o seu valor, mas o que o texto nos chama para ser salvos é para que onde nós pisarmos, pise Jesus. Onde nós habitarmos, habite Jesus. Onde nós nos relacionarmos, Jesus se relaciona. E eu vou encerrar por causa do nosso tempo aqui, mas você entendeu até agora, querido? Que somente o Evangelho livra a gente, só o Evangelho nos livra do peso, do mérito e da culpa. Olha, nós poderíamos falar mais outros 45 minutos sobre isso aqui, só com uma base. No estrago emocional que nós temos entre nós em qualquer comunidade evangélica. Onde as pessoas estão um dia salvo, um dia perdido, um dia mais ou menos, outro dia salvo, um dia perdido, outro dia mais ou menos. Aliás, tem a história de que morreu um batista e um presbiteriano. É a história, gente, é brincadeira. Aí encontraram-se no inferno, os dois. Aí um olhou para o outro e falou assim, Não, eu vou falar, eu não ia falar, mas vou falar. Tem um terceiro que era um assembleiano que também morreu. Foi para o inferno também, os três para o inferno. Estão lá no inferno aí, falou assim, Aí o assembleiano, como sempre, vai na frente. Falei para vocês não tinham espírito, povo frio, sorveteriana, não sei o quê. Viu onde é que você acabou? Aí o outro falou assim, mas sujo falando mal lavado? E você? É porque eu não vigiei. Morri num dia que eu não vigiei, vim para o inferno. Aí o batista virou para o presbiteriano e disse assim, mas vocês não falam que vocês são eleitos de Deus e que eleito acabou, está para sempre? Aí eu falei, fala, mas eu não fui um eleito, morri e vim para o inferno. Aí o presbiteriano e o assembleiano juntos viraram para o batista e falaram assim, mas vocês não falam que a salvação depende de vocês?
Você não se esforçou para ser salvo? Ele falou: rapaz, é porque é o seguinte, você sabe, um dia salvo, um dia às vezes não salvo, né? Um dia salvo. Aí eu fiz umas coisas erradas, não salvo, morri num dia que eu não estava salvo. Está os três no inferno, discutindo porque que a maldita religião que eles professaram não foi capaz de conduzi-los a Jesus. Só o Evangelho, querido, só o Evangelho nos livra. Só o Evangelho, do peso, do mérito. Eu não mereço nada. Não vem de mim. Estou falando no seu lugar também. Você não merece, não vem de você. Só o Evangelho para tirar esse peso do meu ombro. Só o Evangelho para tirar o peso do mérito. Eu não sou capaz, porque tem dia que esse princípio que opera em mim, ele vem, e ainda com a minha luta de andar e ser parecido com Jesus, fica resquícios desse pecado que habita em mim. E nesse dia, quando tudo vier roubar de minha paz, eu preciso dizer: pois eu bem sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É só o Evangelho, do mérito e da culpa. Todos nós temos uma história, e essa história tem notas vermelhas, e essa história tem notas de rodapé, e essa história tem comentários. Só o Evangelho, para quando o dedo acusador, como diz o profeta Isaías, for apontado no nosso rosto, você poder dizer: mas disto tudo, Jesus já me perdoou. Amém, queridos? Olha o que Paulo diz, e eu encerro com esse versículo. Romanos 1,17. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. E que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Nossa salvação está em olharmos firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, em contemplar pela revelação do Espírito Santo de Deus o rosto de Jesus, e ao contemplar ser por ele salvo do princípio que opera em mim. O sangue de Jesus que nós clamamos perdoa os nossos pecados, mas a cruz de Cristo crucifica o Manuel. Entendem o que eu estou dizendo? A maioria de nós vive pelo sangue, mas a grande maioria de nós não quer ir para a cruz, e nós lidamos com os sintomas de uma doença que podem nos matar, mas na cruz nós morremos nele, para nele ressuscitarmos e vivermos a vida que só ele tem para nós. Amém, querido? Minha oração nessa manhã é que o Espírito de Deus fale a você, e te chame para Ele, e te conduza para Ele. E eu queria pedir a você, nesse momento, de olhos fechados, debaixo dessa influência do Espírito Santo de Deus aqui entre nós, que se você precisa conhecer Jesus, você fique de pé aí no seu banco. Eu quero orar com você. Fica de pé e fala: Senhor, eu preciso te conhecer, eu preciso, ó Deus, que o teu Espírito me revele a tua face, Senhor, para que ao ser revelada a tua face, eu me torne uma pessoa parecida com o Senhor. E você fica de pé e diz: Senhor, eu não quero mais lutar contra atitudes minhas, eu quero lutar contra um princípio que opera em mim. Eu quero continuar clamando pelo sangue de Jesus, mas eu quero pedir que antes disso, me leve para a cruz, Senhor, e que lá eu morra com Jesus para ser ressurreto com Ele. E a vida que agora eu vivo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diz isso para o Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por essas pessoas que ficaram de pé e disseram: Senhor, eu preciso dessa salvação. Obrigado pelo Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, que é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito,
que sopra sobre nós, que nos enche, mas que nos revela, Senhor, a face de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito faz de nós pessoas novas, pois aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas passaram. Nós olhamos firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor, porque pelo sopro desse Espírito, o Senhor transforma o nosso homem interior. E eu oro pela nossa comunidade, Senhor, que quando ela precisar revelar a face de Cristo, ela seja salva o suficiente para assim fazê-lo. Eu oro pela nossa comunidade, Senhor, para que quando tivermos que renunciar, quando nós tivermos que ceder, quando tivermos que amar acima e fora da compreensão, quando nós precisarmos de nos entregar, quando nós precisarmos de dar a outra face, quando nós precisarmos de refrear a nossa língua, de viver o perdão, Senhor, de dar e de receber, a New Life Church seja uma comunidade salva o suficiente para fazer isso, Senhor. Salva o suficiente, Senhor, para que Cristo viva em nós. Jesus em nós, a esperança da glória, Senhor. Jesus em nós, a esperança para esse mundo. Eu oro nessa manhã, Senhor, e eu peço que a nossa comunidade seja salva o suficiente para vencer o egoísmo. Seja salva o suficiente para vencer as diferenças. Seja salva o suficiente, Senhor, para ver o imago Dei na vida das pessoas, a imagem de Deus no rosto do outro. Eu oro, Senhor, para que a New Life Church seja salva o suficiente para ver no outro além de si próprio. Eu oro, Senhor, para que o nosso desejo seja uma manifestação ampla, poderosa do Espírito de Deus em nós, não para nos fazer voar, mas para nos fazer caminhar nesse mundo com o rosto de Jesus, Senhor. E que o Senhor faça isso na vida de todos nós, não somente desses que estão de pé, Senhor, mas de cada um de nós aqui na nossa comunidade. Eu oro por aqueles que ouviram essa mensagem, Senhor, e por onde ela chegar ou está chegando agora, que haja ali um mover do Senhor também, ó Deus. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado pelas boas novas, Senhor, que são o poder de Deus para a nossa salvação. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre nós e ele tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz, que inclusive é a paz que dá clareza, para que a gente não fique apenas colocando remendo em pano que está podre, mas é a paz que nos faz pegar o pano que está velho, podre, jogar fora, pegar um novo, que possa conter a plenitude do Espírito de Deus. Não é mais um odre velho, é um odre novo, para um vinho novo, para uma presença abundante do Espírito do Senhor na nossa história. Nós oramos assim, no nome de Jesus de Nazaré, o Senhor da glória, o Senhor da nossa vida, o Senhor apresentado nas páginas do Evangelho, para nossa salvação, para nossa transformação. E se você acredita nisso, querido, diz amém para mim em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.